Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para trazer uma informação com opinião no canal Deco SRN, né? Que diz sobre o nosso ex-jogador Gerson, né? Que a gente vê que não está se adaptando lá ao time do Olympique de Marseille, né? Eu já imaginava isso devido à questão de ter um treinador, né, como o Jorge Sampaoli, que é um treinador que, na minha visão, ele acaba tendo dificuldades, às vezes, de adaptar o próprio atleta numa função onde ele rende mais, né, e eu vejo muitas dificuldades nisso. E ele não conseguiu fazer com que o Gerson rendesse o seu melhor. Tá? E a gente vai falar sobre isso, né, e principalmente aqui, né, no canal Deco SRN, que muitas pessoas não, volta pro Mengão, Gerson, volta pro Mengão, que aqui é a sua casa. A gente sabe disso, que o Gerson sempre será muito bem recebido aqui no Clube de Regatas do Flamengo. E a gente vai explicar o porquê do Gerson não estar dando certo lá na França, né, neste momento, né, e saiu vaiado da partida de hoje contra o Metz, né, empate de 0-0 do Olympique contra esse clube francês, tá? Então, antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês do aplicativo OneFootball, aplicativo o qual você saberá todas as informações do Flamengo em primeiríssima mão e é parceiro do canal Deco SRN, então não deixe de baixar o link que está na descrição do nosso vídeo, tá? Serve tanto para iOS quanto para Android e o melhor é de graça, é 0800 aplicativo OneFootball. Nação rubro-negra, então vamos lá, né? Os franceses estão meio decepcionados com o rendimento do jogador Gerson lá no Olympique de Marseille. Primeiramente, volto a falar, pior treinador que ele poderia pegar neste momento seria o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli, por todo respeito ao treinador, é um cara que acaba queimando muitos jogadores, digamos assim, porque acaba os colocando em funções às quais eles não se adaptam muito. E é o que está acontecendo com o Jorge Sampaoli. E também junta-se alguns problemas que o Gerson tem. E aí você tem que saber a característica do jogador para fazê-lo com que renda da melhor maneira possível, né? Mas vamos começar, né, com as críticas que o Gerson vem recebendo na França e hoje, né, bastante, né, pelo jornal L'Équipe, e que classificou a participação do Coringa na partida como decepcionante. Eles dizem assim, né, o brasileiro teve uma nova atuação de imensa melancolia, não acelera o jogo, contribui muito pouco para a animação ofensiva, erra no meio-campo por estar por vezes muito à frente, continua a ser um espectador das transições adversárias. Algumas recuperações para salvar o seu desempenho, mas também o desperdício surpreendente, como aos 5 minutos do segundo tempo, substituído por jogador Harit aos 20 minutos. O ex-jogador do Flamengo foi fortemente vaiado pelo Velodrome, tá? Então, é aquilo que a gente falou, o Gerson, ele tem, todo mundo sabe, uma recomposição defensiva lenta, ele tem dificuldades, e aonde que ele realmente rendeu mais no Flamengo? Foi no Flamengo do Jorge Jesus, onde a marcação era muito alta, onde havia uma pressão pós-perda, onde as linhas eram muito ajustadas, e ali o Gerson não tinha nenhum problema, muito pelo contrário, o futebol dele apareceu demais. Para quem não sabe, o Gerson começou sua carreira no Fluminense como meio atacante, né, com poucas obrigações defensivas. Foi para o futebol europeu. Ali ele aprendeu bastante taticamente, mas assim mesmo não acabou, né, tendo tanto destaque. Foi aí que o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram à Itália e o trouxeram lá da Roma. O Flamengo conseguiu fazer uma ótima compra. E com o Jorge Jesus pegou as características do jogador, viu as características do time do Flamengo e com isso formou um belo time, uma bela equipe
que jogava por música taticamente, conforme a gente falou. O Flamengo jogava, né, num 4-2-2-2, às vezes num 4-1-3-2, com o Gerson um pouco mais à frente, mas sempre fazendo essa pegada lá na frente, né, a marcação alta, a pressão pós-perda, né, a marcação em cima do portador da bola, e isso ajudava o Gerson. Quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, apesar que haviam algumas críticas ao futebol do Gerson, porque em momentos decisivos o Gerson subia. Só que no cômputo geral, o Gerson sempre foi muito bem no Flamengo, jogador de extrema qualidade técnica, mas na hora da participação sem a bola, sem o Jorge Jesus, né, começou a decair o seu futebol, né, e aí ficou muito mais visível essa questão, né, que aparenta ser uma falta de vontade, né, porque ele, sinceramente, ele tem a transição defensiva lenta. Outra coisa também, quando ele foi colocado como um dos dois meio-campistas, né, volantes construtores na época do Rogério Ceni, ele também caiu demais de rendimento, porque ele tinha dificuldade na hora da marcação, né? Principalmente quando o Flamengo começou a fazer uma marcação meia pressão e os espaços começaram a aparecer. E aí, quando esses espaços começaram a aparecer entre os atacantes e os volantes, o Gerson teve várias dificuldades, né? E com isso, a sua parte defensiva, né? Os seus problemas defensivos ficaram mais nítidos, correto? Então, por exemplo, se o Gerson, por acaso, voltar ao futebol brasileiro, que não sabemos se será isso que acontecerá agora, apesar que, devido à questão da escolha, né, digamos, temos que dizer isso, a escolha do seu pai, né, uma maneira de pressionar, né, a diretoria, e conforme o Flamengo, sabendo que queriam que o jogador voltasse para a Europa e os valores foram valores ótimos para o Flamengo começou a não se opor mais. Mas na minha visão sabia que ali aquele futebol poderia ser ruim para o Gerson. Talvez um futebol que tivesse mais a cara do Gerson, na minha visão, que é um futebol que não é de tanta pegada, por exemplo, como é o futebol inglês, que é pegada com qualidade técnica, talvez um espanhol ele pudesse ter mais êxito do que ele tem agora no francês, e principalmente com um treinador como o Jorge Sampaoli, que a gente sabe que tem todos os problemas do mundo, né? Que ele traz o jogador, faz a cabeça do jogador, como o jogador fosse o cara mais importante do mundo, e aí no final, sem pudor nenhum, ele, se não estiver agradando, ele acaba colocando no banco de reservas, como está acontecendo com o Gerson, e na minha visão, ele ali no Olympique de Marseille, ele está muito desestimulado. E aí eu queria saber de vocês, nação rubro-negra, vocês acham que seria uma boa, né, quem sabe agora para início de 2022, o Flamengo tentar um empréstimo do Gerson para ele voltar a jogar aquele belo futebol? Mas volto a falar, depois que saiu o Jorge Jesus, ele também teve dificuldades, o futebol dele começou a decair. Então, gostaria de saber de vocês. Volta Gerson? E aí? Gostaria de saber, tá bom? Fiquem com Deus então. Podemos voltar com outras informações. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionando o sininho de notificação. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Fiquem com Deus.